Boa noite, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Boa noite, mulheres. Boa noite, homens. Boa noite, famílias espalhadas pelos quatro cantos deste planeta chamado Terra. Hoje, dia 26 de março de 2018, um dia de segunda-feira. Em alguns lugares, noites, madrugadas, amanheceres, entardeceres, eu peço a permissão a Jesus Cristo de Nazaré para adentrar no meio e no seio da sua família e da sua casa, para lhe trazer uma mensagem da parte de Cristo para a sua vida e para a minha vida. Neste momento entra no ar Momento da Palavra. Um momento em que você vai parar para ouvir o Senhor falar com você. Aproximadamente 60 minutos. Aproximadamente por 60 minutos, nós podemos nos encontrar aqui agora, para juntos orarmos, clamarmos ao Senhor, o Deus de Israel, e sermos ministrados por Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos aprender a sermos humildes para sermos ministrados por Jesus Cristo de Nazaré. Quem ministra na vida de um homem e de uma mulher é o Espírito Santo, através de quem ele escolhe para levar a mensagem da cruz até você. Shalom Adonai. Que Deus abençoe você e a sua família e a sua casa, sua parentela, seu lar, sua vizinhança. Muito obrigado pela sua presença aqui agora. Muito obrigado por você que todas as segundas, quartas e sexta-feiras nos dá a oportunidade de falar de Deus e multiplicar o Evangelho de Cristo. Shalom Adonai. Convido você a me ajudar, juntos a compartilhar agora este culto com seus amigos das redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, amigos do YouTube, para que possamos juntos levar a mensagem de Cristo. Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e a minha família. Nós sabemos que temos que viver um dia a cada dia, esperando hoje o que Deus está querendo fazer na sua vida e na minha vida. Hoje nós vamos falar, revelar a você, através da leitura bíblica, aquilo que Deus tem para mim e para você hoje. O tema de hoje é eliminando toda ansiedade. Eu creio que você já ouviu sobre ansiedade em alguma igreja, em algum congresso, em algum culto, na internet, ou até no momento da palavra. Hoje nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ontem na igreja nós ministramos essa palavra, lançando sobre Deus nosso Senhor Jesus Cristo toda a nossa ansiedade, as preocupações, as dúvidas, os questionamentos, os medos, as aflições, as angústias, as incertezas. Mas quando a palavra nos revela, lance sobre Jesus toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Quem é ele? Jesus Cristo de Nazaré. A ansiedade já matou muitas pessoas na terra. Muitos homens e mulheres já foram vitimados à sentença final, uma morte pela ansiedade. E infelizmente, a notícia que nós temos para a humanidade é que cada dia mais a ansiedade tem matado, roubado e destruído esperanças de muitas pessoas. Pessoas que muitas vezes, por falta de conhecimento da palavra, por falta de conhecimento da Escritura, da Bíblia Sagrada, não vence a ansiedade. A Bíblia diz que as pessoas sofrem e perecem por falta de conhecimento da palavra de Deus. Estou tentando hoje levar a você e a mim um recado que Deus tem para a igreja hoje. Lance sobre Jesus tudo o que ele faz sofrer. Lance sobre Jesus tudo o que está tirando o seu sono, a sua paz. Lance sobre Jesus todos os medos, todas as dúvidas, todos os questionamentos. Lance sobre Jesus todos os seus inimigos. A ansiedade, ela tem matado muitos homens e mulheres. E agora, jovens e crianças. Muitos levando ao fim de tirar suas próprias vidas pela ansiedade. A ansiedade tem destruído sonhos, tem destruído promessas na vida de algumas pessoas que desistem de confiar, de esperar. Se você for buscar aí na Bíblia, lançar a ansiedade a Cristo, qual o significado? Lançar é você entregar nas mãos de Jesus aquilo que te faz sofrer. Lançar é você declarar: Deus, eu vou entregar nas tuas mãos todas as minhas dores, as minhas aflições. Da mesma forma que o Senhor levou na cruz do Calvário. Mas após a morte de Cristo, após a ressurreição de Cristo, muitos de nós voltamos a viver com ansiedade. E precisamos hoje eliminar as últimas gotas, os últimos momentos de ansiedade da sua vida. Precisamos hoje matar, extirpar, eliminar toda a ansiedade do meio em que você vive. Lançar, eu entrego e eu confio que o Senhor vai cuidar daquilo que faz chorar, que te faz ficar preocupado, que tira o seu sono nas madrugadas, que nem mais remédios estão fazendo efeitos. E para fazer efeito, tem que aumentar as dosagens. E que os médicos fazem todos os tipos de exame da mais alta tecnologia dos homens e não encontram na sua vida um sintoma de uma doença, a não ser a ansiedade. Mas a ansiedade, o médico não pode tocar, o médico não pode operar. Ainda não existe uma tecnologia para abrir a mente de um homem ou de uma mulher, abrir um coração e tirar a ansiedade. Nunca a medicina vai alcançar essa tecnologia. Algumas coisas somente Doutor Jesus que pode fazer em sua vida e na minha vida. Muitos estão sofrendo calados ou gritando
que não aguenta mais, que não suporta mais. Pessoas que estão sentindo dores na cabeça, no corpo, nos ossos, dores em todo o corpo, mas não conseguem descobrir o que é. E quando se senta com alguém que tem uma visão espiritual, descobre a doença, ansiedade, preocupação. Eu te entendo, Jesus te entende ainda mais. Não estou aqui julgando você, por você estar vivendo um momento de ansiedade. Eu sei o que é ansiedade. Eu já fui uma pessoa ansiosa. Antes de conhecer Jesus, eu roía as minhas unhas, eu comia as minhas unhas, ao ponto de sangrar as minhas unhas. Quando eu ia a um cinema, eu ficava com meus pés tremendo, para cima e para baixo, para um lado ou para o outro, e minhas mãos assim. Eu fui uma pessoa muito ansiosa. Tive experiências em minha vida, na minha infância, na minha juventude, que me levou à ansiedade. E quando eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo de Nazaré, aproximadamente 26 anos atrás, eu parei de roer as minhas unhas, de tremer as minhas mãos, de tremer os meus pés. Às vezes eu ficava andando para um lado e para o outro, sem saber o que fazer. Era somente ansiedade. Eu comecei a emagrecer muito e começou a aparecer no meu corpo alguns sintomas de ansiedade. Eu com 24 anos de idade, 24 anos, hoje eu tenho 54 anos. Quando eu tinha 24 anos, eu estava casado já com a minha amada esposa e pai do nosso primeiro filho, Márcio Castilho. O meu corpo foi totalmente estourado por inflamações, aonde eu cheguei a ter mais de 20 caroços em todo o meu corpo, que a ciência chama de furúnculo. O furúnculo é uma espinha muito grande que se inflama e dores horríveis. E meu corpo eu tive mais de 20 furúnculos. E a medicina não explicava. Mas o que eu tinha era ansiedade, preocupação para sustentar a minha esposa e o meu filho. Foi quando eu encontrei a Jesus. E naquele dia, há 26 anos atrás, eu lancei todas as minhas dores, as minhas preocupações. E Jesus, ele me curou da doença chamada ansiedade. E a minha esposa, ela, um momento ou outro, ela fala, realmente, se teve uma transformação em alguém, foi no meu marido, na minha vida. Deus me trouxe calma, paciência. Eu não tinha paciência no trânsito, eu não tinha paciência para esperar, eu não tinha paciência na fila. Isso tudo é ansiedade. Mas quando eu conheci a Jesus, eu lancei tudo o que me preocupava nas mãos de Cristo. Mas nesses 26 anos, temos enfrentado muitas lutas e muitas vezes a ansiedade quer me visitar. Só que hoje, blindado com as armaduras em Efésios, o capacete, o escudo, a bota, a couraça, a espada, o cinto, a ansiedade não pode mais entrar no pastor Castilho. Ela não tem mais espaço na minha vida. Existem certas coisas que nós não podemos deixar mais entrar em nossas mentes e nos nossos corações. E uma delas é a ansiedade. A ansiedade, ela traz o sinal da interrogação. Junto com a ansiedade vem o sinal da interrogação. O porquê, quando, será? O porquê, quando, será? O que aconteceu?
sempre um sinal de interrogação. A ansiedade nunca te traz uma resposta de paz e de vida. A ansiedade sempre te traz a dúvida, a incerteza e a sentença que você não vai alcançar o que Deus te prometeu. A ansiedade, ela começa a falar: e agora? E amanhã? Como vai ser? A situação não tem mais jeito. É ansiedade. Mas eu estou te trazendo hoje uma palavra revelada, que está na Bíblia, uma profecia, uma revelação. Lance. O pescador lança a rede para colher os peixes. Lance a ansiedade como um pescador lança a rede ao mar ou ao rio. Lance e deixe essa rede nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus está te trazendo aqui agora. Este culto chegou até você, porque você pode estar vivendo alguma área da sua vida a ansiedade. A ansiedade de morrer só, de não ter onde morar, de não ter o que comer, de não ter o que pagar, como pagar. A ansiedade que não tem mais jeito, já levou em todos os caminhos e não resolveu. Eu não preciso levar em todos os caminhos. Em todos os caminhos não vai resolver nada. Só tem um caminho que eu posso levar. O caminho a Jesus Cristo de Nazaré. É este caminho que eu tenho que entregar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lance ao Senhor tudo aquilo que traz dor a você. Dúvida, choros de tristeza, angústias e aflições. O homem não vai tirar a ansiedade. O pastor não é Você precisa ter a certeza que Deus pode mudar a sua história. Para isso, você tem que hoje entregar, lançar a Jesus toda a ansiedade. Não se preocupe, não se desespere, porque o Deus de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele se encontra aqui, ele está aqui, ele está aí aonde você está. Jesus está trazendo essa palavra a você. Encontre hoje aquele que pode curar a ansiedade. Jesus, ele pode curar essa ansiedade que está em você. Que ansiedade é essa? Será que minha saúde vai ser restabelecida? A depressão, ela começa pela ansiedade. A doença silenciosa, que é a tristeza, começa pela ansiedade. O medo começa pela ansiedade. A síndrome de pânico começa pela ansiedade. E se você for estudar o que é ansiedade, não é nada mais e nada menos falta de confiança, falta de fé. É dúvida. A ansiedade é dúvida. Quando você confia, você já observou uma criança bem pequena, uma criança de 1 ano de idade, uma criança de 2 anos de idade, uma criança de 6 anos de idade, em cima de um passeio, com o pai, a mãe, o avô, a avó, com um adulto, a atravessar a rua. Essa criança pega na mão de um adulto e passa despreocupada, brincando na rua. A criança passa olhando para os pássaros, rindo para as pessoas. Pode estar todo o movimento, mas a confiança daquela criança está nas mãos daquele adulto que atravessa a rua com ela. Por quê? Porque aquela criança não tem ansiedade, porque ela está vendo um homem ou uma mulher segurando na mão daquela criança. E ali ela confia que tudo vai ficar bem. Nós não precisamos ver um homem ou uma mulher segurando em nossas mãos. Nós precisamos sentir Jesus Cristo de Nazaré
segurando em nossas mãos. A Bíblia disse que tem momentos que nós temos que ser como crianças, puras, amorosas e verdadeiras. Hoje é hora de atravessar a rua. Hoje é hora de entrar no elevador. Hoje é hora de entrar num quarto escuro, numa sala que não tem luz e tirar a síndrome do pânico de escuridão, a síndrome do pânico de elevador, a síndrome do pânico de altura, a síndrome do pânico de dirigir um carro, a síndrome do pânico de andar de avião, a síndrome do pânico de entrar numa piscina ou numa praia, ou andar em um navio, não, a síndrome do pânico de ter medo de andar de bicicleta, a síndrome do pânico do medo. Isso tudo chegou a um ponto de síndrome, de depressão ou de tristeza, porque começou com ansiedade. Como pastor, eu atendo todas as classes sociais. Como pastor, eu atendo todos os níveis sociais e atendo todos os crédulos, todas as pessoas de todas as religiões. Eu atendo médicos, psicólogos e psiquiatras, advogados. Eu atendo professores, carpinteiros, motoristas de táxi. Eu atendo pessoas que trabalham com pintura de casa, os pedreiros. Eu atendo muitas pessoas de vários níveis profissionais. E sempre em alguma delas, não em todas, nós encontramos a ansiedade. Os diplomas, os mestrados, os doutorados, as conquistas materiais, a quantidade de filhos, a quantidade de patrimônio material não cura a ansiedade. Quando você está ansioso, você pode ser a pessoa mais aplaudida no mundo. Se você é uma pessoa ansiosa, você pode ser a pessoa mais rica financeiramente, mas é infeliz, é inseguro. Porque grandes astros do cinema, da televisão, do esporte, se encontra muitas vezes no suicídio. Porque a fama, o sucesso, as capas de revistas, as entrevistas em televisões, em rádios, em jornais, em internet, os títulos, os doutorados, os mestrados, não curam a ansiedade. Uma vez ou outra, você encontra pessoas muito famosas, abastadas em dinheiro, em fama, tirando suas próprias vidas. A ansiedade venceu aquela pessoa. Mas a ansiedade, ela não vence um cristão. A ansiedade não vence uma mulher e um homem em oração e em santidade. A ansiedade só vence aqueles que não confiam em Jesus Cristo de Nazaré. A ansiedade não pode vencer você e nem a mim. A ansiedade não tem força se você tem Jesus para você parar de ser feliz. A ansiedade vai lhe trazer dúvidas se aquele milagre que você tanto sonha e deseja e ora, jejua e se consagra, se você não vencer a ansiedade, você não vai alcançar este milagre. A ansiedade não traz marido de volta. A ansiedade não traz esposa de volta. A ansiedade não faz um casamento abençoado. A ansiedade não traz um filho e uma filha que está perdido no pecado. A ansiedade não restitui as finanças. A ansiedade não cura uma enfermidade. A ansiedade sepulta aquela pessoa, enterra aquela pessoa. A ansiedade é uma cova de enterrar sonhos. Eu vou pedir agora a Jesus que por misericórdia dê forças a você. Vença essa ansiedade. A ansiedade traz desespero. A ansiedade traz palavras tópicas, palavras que são os palavrões tops. A ansiedade faz a pessoa falar, às vezes, o que não quer falar. A ansiedade
faz as pessoas, às vezes, tomar as decisões mais irresponsáveis, inconsequentes, que não deveria fazer, e destrói, e para reconstruir é um processo doloroso. Quantos casamentos, quantos relacionamentos estão hoje destruídos porque a ansiedade entrou? Quantas pessoas hoje perderam a felicidade porque a ansiedade entrou? Eu chamo a você hoje a vencer a ansiedade. Seja em que área for, vença a ansiedade. Algumas pessoas não conseguem mais entrar no elevador, porque antes era ansiedade. E a ansiedade trouxe a síndrome do pânico de andar de elevador. Existem pessoas que começaram com ansiedade e trouxe o medo de altura, de dirigir. Existem pessoas que começou com ansiedade e não acredita mais que pode formar de novo uma família abençoada. O que está lhe trazendo tanta amargura foi a ansiedade. Existem pessoas que se transformaram em pessoas amargas, pessoas revoltadas, pessoas iradas, pessoas nervosas, pessoas explosivas, que começou com ansiedade. A ansiedade é um câncer na alma de uma pessoa. A ansiedade é uma lepra na alma de uma pessoa, que leva a várias áreas de síndromes, de medos, de desesperos. A ansiedade tem sufocado homens e mulheres a não louvar, a não adorar Jesus, a não orar. A ansiedade tem levado pessoas a não se libertarem de algum vício, que seja o cigarro, o vinho com álcool, uma droga, uma maconha, uma cocaína, um crack, uma heroína, um uísque, uma cerveja, uma lança-perfume, uma loló. A ansiedade tem trazido dificuldade às pessoas largarem o adultério, largarem a corrupção, porque elas ficam ansiosas, porque aquilo é a fuga dele, aquilo é o descanso deles. Existem pessoas que tratam o cigarro, o vinho, o álcool, uma droga, um amante, para relaxar o corpo e fugir do problema. Só vai aumentar a sua vida de problema. A ansiedade, ela vai querer que você não corte hoje o pecado da sua vida, porque a ansiedade está falando a você, você não consegue. Mas Jesus me traz aqui hoje para dizer a você: lance sobre Ele, sobre Deus, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se você for no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa alguma. A comida, o vestuário, o dinheiro, o que vai ser daqui a pouco, onde eu vou morar, onde eu vou trabalhar, será que eu consigo? E olha o que ele fala agora: antes, as vossas petições, orações, os pedidos, as súplicas, sejam em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Não estejais inquietos. Não fique para um lado e para o outro. Não fique roendo as suas unhas, tirando o cabelo da cabeça, arrancando a sobrancelha, espremendo o rosto, andando para lá e para cá, tremendo seus pés e suas mãos, como se Deus não tivesse vendo nada. Ele diz no versículo 6, eu conheço as petições,
Conheço o que lhe faz chorar. Conheço o que lhe faz doer. Conheço o que lhe faz sofrer. Conheço o que lhe faz tirar o sono. Eu conheço que você está inquieto. Quem conhece o Deus de Israel? O Deus de Abraão? Porque está diante dele. Está na frente dele o que você lançou. E ele disse, pela sua oração e súplica, mulher e homem, com ação de graças, Deus vai responder as petições minha e sua. E a paz de Deus, que excede, que rompe, que ultrapassa todo o entendimento do homem, da teologia, da ciência, da biologia, da medicina, da psiquiatria, dos analistas, dos pastores, das placas de igreja, vai resolver tudo. Porque ele conhece os pensamentos meus e seus. Ele conhece o que causa ansiedade. O que você precisa hoje é muito simples. Você não vai encontrar na farmácia. Você não vai encontrar no hospital. Você não vai encontrar em mim, no pastor. Você só vai encontrar em Jesus Cristo de Nazaré. O que eu vou te oferecer agora, você não vai encontrar em placa de igreja, em cadeiras de igreja, em microfones de igreja. Você vai encontrar em Cristo Jesus a cura da ansiedade. A ansiedade traz um veneno, a dúvida. A dúvida é falta de confiança. A ansiedade traz incerteza. Cuidado com essas vozes. Cuidado com as pessoas que estão ao seu lado. Cuidado com as pessoas em que você confessa e confia aquela luta que você está passando. Você tem que ter muito cuidado para você não estar confessando as suas lutas, falando os seus segredos, o que lhe faz chorar a pessoas ansiosas. Se você estiver pedindo oração e súplicas a pessoas ansiosas, a oração e súplicas de pessoas ansiosas não vão chegar a Jesus Cristo de Nazaré. Não tem como um homem e uma mulher orar com ansiedade e Jesus responder. Ansiedade é falta de confiança. Ansiedade é dúvida. Para Jesus responder, o homem e a mulher têm que demonstrar a Jesus, ao mestre, eu confio no que eu peço, eu confio no que eu choro, eu confio no que eu suplico ao Deus de Israel. Você tem que ter muito cuidado e não estar falando aquilo que ele faz sofrer para pessoas ansiosas. Porque pessoas ansiosas podem matar agora você. Com uma palavra só. Você não vale nada, você não presta, você não é ninguém, você não consegue. Isso não é para você. E você pode acreditar e acabar a sua fé e a sua vida. Mas repreendemos isso agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confie em Deus. Lance essa rede agora. Olha o que ele fala. Lá em Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lance o medo, lance o problema, lance a síndrome, lance as dúvidas nas mãos de Deus. Mais uma vez hoje, nós trazemos o Evangelho da cruz. Todas segundas e quartas e sextas e domingo aqui na igreja, o pastor Castilho lhe prega o Evangelho da cruz. Foi ali que ele levou a minha ansiedade, que eu tinha, não me pertence mais. Mas muitas vezes, por falta de conhecimento, da minha fé em Deus, da minha falta de sabedoria, eu comecei a beber e comer todos os dias o prato da ansiedade. Cuidado a partir de hoje, quando você for se alimentar de algo espiritual, beber de algo espiritual, você não beba ansiedade. Existem pessoas que vão te trazer um evangelho de ansiedade. O evangelho da ansiedade. Você veio assim, você tem que morrer assim, para depois nascer de novo e voltar à terra e ser curado. É o evangelho da ansiedade, que não acredita que Deus pode curar agora, que tem que morrer para reencarnar. A ansiedade
traz o princípio da reencarnação. Não acredita que Deus é capaz de fazer um cego enxergar. O evangelho da reencarnação é o evangelho da ansiedade. Você é cego. Você tem que reencarnar 2 ou 3 vezes ou 4 vezes para voltar a enxergar. Isso é ansiedade. É falta de confiança em Doutor Jesus. Jesus em nenhum momento ele virou para aquele cego de Jericó e diz a ele: você tem que morrer de novo, reencarnar, voltar à terra para voltar a enxergar. Jesus disse: agora eu te curo com o cuspe e com a terra. E voltou a enxergar. Jesus ele não disse ao centurião: volte ao servo seu doente, em cima desse cavalo, centurião, e diga ao servo que essa doença é para a reencarnação, para ele morrer doente, sofrendo, humilhado, depois reencarnar em outro corpo de um homem ou de uma mulher e voltar sem essa doença. É o evangelho da ansiedade. Ansiedade, falta de confiar que Deus pode curar agora um aleijado, um paralítico. O evangelho segundo a ansiedade, segundo o homem, acredita que um jovem, uma mulher, um ancião não pode se libertar do adultério, da maconha, que tem que morrer, reencarnar um corpo sem vício. É o evangelho da mentira. O evangelho de Cristo, o evangelho de hoje e o de amanhã e o de ontem que ele fez. O evangelho de Cristo, ele pode curar agora, sem ansiedade. Jesus ele não entra com ansiedade, ele tira a ansiedade. Cuidado com o evangelho que estão apresentando a você. Cuidado com esse evangelho de predestinação, peregrinação, de simbolismo. É um evangelho podre e mentiroso que faz você aceitar a doença, faz você aceitar como você é, doente, falho, nojento e podre, como eu era há 26 anos atrás. Há 26 anos atrás eu vivia no segundo evangelho do homem na terra, que eu tinha que morrer para ele tirar a minha gagueira, meu nervosismo, minha ansiedade. Eles erraram num ponto, eu tinha que morrer. Não a morte física, eu morri espiritualmente para esse mundo, eu morri para a feitiçaria, eu morri para as oferendas do evangelho da ansiedade. Aí quando eu morri, ele tirou a minha gagueira, tirou um revólver do meu lado, tirou minha prepotência e botou em mim a cura da ansiedade. Repreenda hoje a ansiedade em sua vida. Coloque água na sua boca. Encha tua boca de copo de água. Existe um momento que eu e você, para não ficar ansioso e ansiosa, tem que botar água na boca. Você com a boca cheia d'água, você não consegue falar. Você com a boca cheia d'água, você não consegue confrontar as palavras. Existe um momento que nós temos que pegar um copo d'água, encher a boca e ficar lá, com a boca cheia d'água, para não responder com ansiedade. Mulheres e homens, às vezes é melhor você pegar um copo d'água, encher a sua boca e não deixar a sua boca falar. Mas água limpa, a água do tanque de Betesda. Não pegue água da cisterna suja do pecado do mundo. A Bíblia diz que muitos homens e mulheres estão bebendo de água da cisterna do pecado. Tem hora que eu tenho um pastor Castilho, com 30 anos de casado, tem hora que eu tenho que encher minha boca d'água para eu não pecar contra a minha amada esposa. E ela também. E os meus filhos também. A ansiedade bota a boca vazia, bota a boca seca, sem saliva, para sair palavras ferinas. A ansiedade seca a fé. A ansiedade seca a sabedoria, a paciência, a obediência, a ética, a moral e a verdade. Tire a ansiedade da sua vida agora, que Deus vai mudar a sua história. Eu não estou te trazendo uma palavra motivacional, de utopia. Eu não prego um livro
escrito por motivadores. Eu não prego um livro segundo o evangelho do homem. Eu prego o livro, o primeiro e único livro que salva, a Bíblia Sagrada. Somente Ele, e para Ele e por Ele, são todas as coisas. Façai tudo que seja para a glória de Deus. No livro de Colossenses, a palavra nos revela: tudo que você fizer, tudo que você falar, tudo que você pensar, faça para a glória de Deus. O que você está fazendo é para a glória de Deus? Não é ansiedade. Mas o que você está fazendo não é para a glória de Deus? É ansiedade. Se você está passando por dias maus, a Bíblia fala dias maus, dias de choro, de tristeza. Existem esses dias para todos, os ímpios e os cristãos, os justos e os ímpios. Houve dia mau para Jesus, houve dias difíceis para Jesus. O dia da cruz foi um dia mau para aquele jovem de 33 anos, crucificado, humilhado, espetado por coroas de espinho, cuspido na face, pregado na cruz como se fosse um bicho, um cordeiro. Mas era o cordeiro para nos salvar, não um cordeiro, uma ovelha irracional, um ser racional que morreu por mim e por você. Em nenhum momento Jesus ele viveu ansiedade, porque ele lançou a Deus as redes dele. Jesus lançou a Deus a cruz. Jesus lançou os pregos a Deus. Jesus lançou a coroa a Deus. Jesus lançou as chicotadas a Deus. Jesus lançou as cuspidas no rosto a Deus. Jesus lançou o falso tribunal perante a Pilatos a Deus. Jesus lançou as traições, tudo nas mãos de Deus. E Jesus venceu a cruz, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu aos discípulos e ascendeu ao céu e está ao lado do Mestre, esperando eu e você. Vença essa cruz hoje, de espinho, de coroa em que você está vivendo. Lance vença essas chicotadas hoje. Vença hoje as cuspidas na sua face. Vença hoje os dedos em seu rosto, no meio de seus olhos. Mas não aceita a ansiedade. A ansiedade vai fazer você responder a quem te humilha do mesmo jeito. Não seja ansioso em responder. Ansioso significa precipitado, não confiar, não acreditar. Não perca tempo em se justificar. Os ansiosos querem se justificar. Eu sou honesto, não fui eu, ou fui eu. Não é assim. Não se justifique, porque quem te julga é ansioso. Quem te condena é ansioso. Quem quer o teu mal é ansioso. Viva pelo fruto do Espírito Santo. Aquilo que você faz tem que ser pelo Espírito Santo. E ele vai tirar toda a ansiedade. Mulheres que querem ser mães, não olhe para a sua certidão de nascimento. Se Sara, a mulher de Abraão, olhasse para a certidão mais uma vez, ela falaria: não dá mais. Naquele dia, Sara ainda riu de quem disse: Abraão, ela vai gerar o filho. Sara precisou gerar um filho para tirar a ansiedade dela. Minha irmã e meu irmão, Deus vai fazer o que for necessário agora. Deus vai mover rochedos e pedras, montes e precipícios. Jesus vai mover vale dos ossos secos. Jesus vai mover leões na cova para ficar calado. Jesus vai mover homens nas fornalhas e mulheres e tirar de lá de dentro exaltado. Tire a ansiedade. Esta fornalha em que você está vivendo com 7 vezes mais o calor que eles estão aí fora, é para você mostrar que na fornalha
o quarto homem entra. Você pode estar sozinho na fornalha. Naquela fornalha estava Sadraque, Mesaque e Abednego. Você pode estar só, ou você pode estar com toda a sua família na fornalha, com a fornalha de 7 vezes mais. Ele vai entrar, o quarto homem. E quando ele entra, o fogo vira ar-condicionado para você e para mim. Quando ele entra na cova dos leões viram gatinhos. Leões viram gatinhos. Miau! Leão só vira leão mesmo se você não confiar. Mas se você ficar ansioso e ansiosa, até gato se transforma em leão. Mas se você mata a ansiedade agora, leão vira gatinho. Portanto, diminua o seu problema agora. Diminua a sua dor agora. Diminua o sofrimento que você está vivendo agora. Tirando, extirpando, eliminando a ansiedade. Será que eu consigo? Será que eu posso ser um rei, um governador, uma princesa? Descansa. Será que o meu filho, minha filha, pode voltar do mundo do pecado? Elimine a ansiedade. Será que o marido, a esposa, pode voltar ao lar? Elimine a ansiedade agora. Hoje é noite de matar a ansiedade. Enterrar a última gota de ansiedade. Não em uma cova de terra, porque você corre o risco de pegar a pá da dúvida, a enxada da dúvida, o cavador da dúvida e cavar aonde você enterrou. Os nossos pecados não podem ser enterrados no fundo do nosso quintal. Nossos pecados não podem ser enterrados em um cemitério aqui. Nossos pecados não podem ser enterrados embaixo da cama, porque na dúvida nós vamos lá de novo apanhar. Nossa ansiedade, os pecados têm que ser enterrados no fundo do mar do esquecimento, que ninguém mais pode mergulhar e buscar. Somente Deus pode trazer de volta se você e eu errar. Lance agora a ansiedade no fundo do mar do esquecimento. Por isso que tem pessoas que falam: eu perdoei, eu liberei perdão, mas enterrou no fundo do quintal, enterrou no porta-mala do carro, enterrou na gaveta de um guarda-roupa, de um closet. Na qualquer dúvida, desenterra lá. Lance agora, olha o que ele fala: lance no fundo do mar do esquecimento. Ansiedade é para enterrar no fundo do mar e esquecer a ansiedade. Se alguém te humilhou, perdoa e lance no fundo do mar, que o esquecimento vai chegar em você. E se um dia, por um motivo ou por outro, lembrar do que aconteceu, você vai esquecer da raiva, do ódio e da vingança, da ira e do confronto. Fundo do mar do esquecimento. Lance agora aí. Jogue lá, nessa sepultura infalível, o fundo do mar do esquecimento. Porque Deus vai trazer a você agora. Ontem nós ministramos essa palavra na igreja. E vou repetir aqui agora. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não sejais inquietos, não fiquem roendo unha, espremendo o rosto, tirando o cabelo, tremendo a mão, tremendo os pés, batendo em parede, se revoltando. Não fique inquieto em roer unha, em se desesperar. Não fique inquieto em fumar um cigarro para relaxar. Não fique inquieto em tomar vinho, cerveja, ou usar uma cocaína, ou acender uma pedra de crack. Não acenda uma pedra de crack na tua labai, gerementi, nesseramanai, na tua boca. Acenda hoje a pedra angular. Troque a pedra de crack, rapaz. Troque a pedra de crack, mulher, pela pedra angular, Jesus Cristo de Nazaré. Transforme a pedra de crack agora. Jogue ela no fundo do mar do esquecimento. O crack só vai sair da sua vida
Se você parar de fumar a pedra do crack e cheirar, beber, comer todo dia e acender dentro de você a pedra angular, Jesus Cristo de Nazaré. Para de beber vinho, para de beber uísque e cerveja, conhaque, caipirosca, martini, Cuba. Pare de beber álcool e beba, se embriaga como aquela mulher pelo Espírito Santo. Quem se embriaga com o Espírito Santo, a ansiedade bate em retirada. Para de comer em bandejas de lentilhas e coma na mesa de Jesus Cristo de Nazaré. A mesa dele é pura, é simples, sem ansiedade. Toda bandeja de Satanás vem com ansiedade. Toda proposta do inimigo vem com ansiedade. E toda proposta de Deus para mim e você vem com confiar, esperar e dispensar, descansar em Jesus Cristo de Nazaré. Descanse agora. Se tem alguém que você sabe agora que está vivendo uma vida de ansiedade, leve essa palavra. Pode tirar alguém de um suicídio. De 10 anos para cá, nunca houve tanto suicídio em jovens de 10, 12, 14 anos. Há poucos dias um jovem de 14 anos tirou sua vida nos Estados Unidos, na Flórida. É triste, é lamentável. Mulheres e homens se enforcando, se envenenando, se jogando, se atirando, se cortando, porque a ansiedade entrou. E muitas igrejas estão de braços cruzados. Não todas. Muitas igrejas estão tão ansiosas em construir um prédio lindo. Tantas igrejas estão ansiosas em cadeiras caras acolchoadas. Tantas igrejas estão ansiosas em botar os templos de Salomão hoje. Tantas igrejas estão ansiosas em construir uns prédios de prata e de ouro para honrar a Deus. Aonde está na Bíblia, depois de Salomão, que ele manda eu construir um templo com prata e com ouro? Aonde está na Bíblia que eu tenho que ficar ansioso em pegar a gordura do povo, dízimo e oferta, para construir um prédio milionário e o povo morrendo de fome? Basta um prédio digno, um prédio com ordem e decência, que as cadeiras sejam acolchoadas, que tenham ar condicionado, mas que não transforme isso em uma ansiedade, em uma prepotência. O que adianta um governo rico e o povo pobre? O que adianta um ministério com milhões e milhões no cofre e as ovelhas passando fome? Muitos estão ansiosos em construir as coisas para se autoafirmar. Muitos estão querendo deixar um legado, uma história, para quando chegar no céu. Deus, você viu o prédio que eu construí? Você viu o prédio que eu fiz para o Senhor? Essa conversa nunca vai ter com Deus. Vai ter com o capiropo do inferno. Porque esse diálogo com Deus, ninguém que entrar no céu vai ter. O que vai ter o diálogo no céu são as mãos cheias de frutos. Frutos. Não aparecei perante o Senhor de mãos vazias. Tem muita gente pensando que está com mãos cheias, pensando que os maiores frutos são carros, jet skis, lanchas, aviões, mansões, bolsas caras, prata e ouro. Isso não são frutos. Não está na Bíblia como frutos. Os frutos são do Espírito Santo. Os frutos é você salvar vidas. Os frutos é você libertar a ansiedade das pessoas no nome de Jesus. Prédios construídos por homens não são frutos. Todas as demais coisas ele tem: a prata, o ouro, o carro, a lancha, o jet ski. Mas isso não pode estar em primeiro lugar. Os maiores frutos não são riquezas,
prosperidades materiais, os maiores frutos, as maiores conquistas de um homem e mulher, não é a prata e não é o ouro. A maior conquista de um homem e uma mulher é não ter ansiedade, é viver pelo fruto da fé, pelo fruto da santidade. O que adianta estar vivendo os aplausos, as famas, autógrafos, o sucesso, a agenda cheia, milhões e milhões no banco, mas não tem um fruto da paciência, o fruto do amor, o fruto da fé? O que adianta pregar o evangelho aqui? Como pode um pastor? Vou me dirigir essa palavra agora a pastores. Vou pedir a permissão a Cristo e a vocês. Eu abro aspas agora. Essa fala agora são para os pregadores, os mensageiros, as missionárias, os missionários e os pastores. Como pode um pregador pregar contra a ansiedade e quando desligar aqui a câmera, vai tomar um remédio controlado para ficar calmo? Fecha aspas. É inválido perante a Deus para eu ministrar sobre a ansiedade. Eu tenho que ter tido sepultado a ansiedade no fundo do mar do esquecimento. É por isso que tem muitos escândalos e tristezas, pessoas que pregam a mensagem contra a ansiedade e amanhã se encontram enforcado, suicídio, e a última mensagem foi: mata a ansiedade, e no outro dia ele mesmo ou ela mesmo tirou sua própria vida. Pregou o que não vive, porque a ansiedade matou aquela pessoa. Antes que você morra em vergonha, antes que você morra sendo reconhecido que pregava o que não vivia, mata agora a ansiedade, mata a falta de confiança agora, mata o nervosismo agora, mate o porquê, será, como vai ser. Para com isso e viva o fruto da fé, o fruto da benignidade, da longanimidade. Mate a ansiedade. Não é placa de igreja que mata a ansiedade. Jesus Cristo de Nazaré. Muitos se encontram ansiosos porque não aprenderam a confiar naquele que não vê. Eu vou orar agora pela sua vida. Vou clamar agora pela sua vida e pela minha vida. Meu Pai amado, meu Pai querido, Deus de Israel. Meu Pai, um dia eu vivi a ansiedade, mas vem um dia e vai um dia, a ansiedade quer me pegar e eu tenho repreendido ela. Eu peço agora que essas pessoas repreendam a ansiedade na vida de cada uma delas. Não aceitamos a ansiedade. A ansiedade é falta de confiança, é falta de vida com Deus, é falta de santificação, é falta de depender de Deus. Quem é maior, meu Pai? É o Senhor ou aquele que estás no mundo? O maior é o Senhor, meu Pai. E eu chamo agora o maior a visitar os pequeninos. Eu chamo o maior a visitar as flores de Saron, as pombinhas de Deus, os bichinhos de Jacó. Eu clamo agora a chamar o Deus da Israel, da Sião, e libertar um povo de ansiedade. A ansiedade tem matado pessoas boas, Pai. Tem matado famílias, casamentos, sonhos, projetos e promessas. Muitos falam errado, Pai, que ninguém morre sem promessa ser cumprida. Morre, meu Pai. Já morreram muitos. Infelizmente vão morrer muitos. Só não morrem sem promessa ser cumprida os cristãos. Esse vence a ansiedade. E hoje eu proclamo que a família Castilho e todos esses homens e mulheres, e aonde chegar essa mensagem, levante um exército de pessoas que venceram a ansiedade. O câncer, a diabetes, uma doença
a falta de dinheiro, um marido que está adulterando, uma esposa que está adulterando, um parente nas drogas, a pobreza, a escassez, a humilhação, não pode deixar a ansiedade em você. Deus não traz lutas para marcar você com a morte da ansiedade. Deus permite as lutas em nossas vidas para sermos cicatrizados e mais do que vencedores na ansiedade. Eu proclamo agora uma geração de famílias restauradas e restituídas. Pessoas que precisam voltar ao primeiro amor. Pessoas que estão aqui agora, assistindo esse culto, ao vivo ou gravado, que um dia viveram o primeiro amor de Cristo. Vencia todos os ventos, temporais e tempestades. O primeiro amor era lindo, mas a ansiedade foi chegando a dúvida, o medo da escuridão, o medo de altura, o medo de dirigir, o medo de andar em elevador, o medo de ser feliz, o medo de ir às ruas, o medo, e mataram o primeiro amor. Resgata agora esse povo para viver o primeiro amor de Cristo Jesus. E aqueles que não viveram o primeiro amor, comece a viver agora, porque o primeiro amor mata e cauteriza a ansiedade, mata a falta de confiança e a falta de fé. Eu deixo você sem ansiedade, eu deixo você com a pedra angular, Jesus Cristo de Nazaré. Shalom Adonai. Jesus não voltando até quarta-feira, estaremos aqui sem ansiedade, confiando em Deus. Aquilo que você está esperando, eu estou esperando. Quem vai trazer de volta é a confiança, é a credibilidade que nós temos em Cristo. A ansiedade não foi enterrada embaixo de sua cama. Não enterre a ansiedade aonde você pode desenterrá-la. Enterre no fundo do mar do esquecimento. Esqueça o seu passado de dor agora. Eu sei que pode ter momentos que pode voltar à sua mente. Lembra o que aconteceu? Você pode falar, eu lembro, mas eu esqueci da minha dor. Eu esqueci da minha angústia. Porque eu confiei que eu era capaz de perdoar a quem me machucou, a quem me traiu, a quem me humilhou e a quem me roubou. E por isso eu fui restituído. Voltei a confiar em Cristo Jesus. Hoje, dia 26, ou o dia que chegar essa mensagem, Deus vai te encontrar vencendo a ansiedade e trazendo de volta para sua casa, para o teu meio, para o seu coração, aquilo que traz esperança. Jesus Cristo de Nazaré. Shalom Adonai. Você que faz aniversário hoje, faça aniversário longe da ansiedade, mas servindo a Cristo. Que Deus abençoe, te ame em Cristo, a paz de Jesus. Vencemos a ansiedade em Jesus Cristo de Nazaré. Hora de colher os frutos da confiança e da verdade. Sei que tem pessoas aqui agora, aqui, ouvindo essa mensagem, que vai colher os frutos por essas horas, porque enterrou definitivamente no fundo do mar do esquecimento a ansiedade e trouxe de volta a esperança em Cristo Jesus. Shalom Adonai.